Estamos a semana passada, o versículo 24. E hoje, apesar de estar escrito aí 25 a 27, nós estudaremos apenas o versículo 25. Eu não sei se vocês lembram, mas Paulo está falando acerca das atribuições do ministro do Evangelho. Então ele veio falando acerca de diversos assuntos relacionados ao Evangelho de Cristo. Ele falou acerca de que Jesus é o Evangelho. Ele falou acerca do estado pré e pós-Evangelho, enfim. Falou acerca de aspectos do Evangelho. E a partir do versículo 24, ele vai começar a falar acerca do ministro do Evangelho, suas atribuições, suas qualificações. E hoje nós vamos continuar a exposição desse trecho, que encerra o capítulo 1, no versículo 25 somente. Na semana que vem é o Robson que prega acerca de um assunto, já sabe, acerca de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então os irmãos aí que falam em línguas podem vir no domingo que vem aprender a falar em línguas, que o Robson vai ensiná-los, né, Robson? Mas ele vai falar semana que vem sobre esse assunto, e no domingo posterior nós continuaremos a exposição dos versículos restantes desse trecho. Muito bem, vamos ler o pedaço que compreende os versículos 24 a 29 para nos situar, para contextualizar e não perdermos aí o entendimento de todo o trecho. Versículo 24 de Colossenses 1. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Notem, irmãos, o Robson e eu, antes de iniciar a nossa congregação aqui, nós escolhemos a carta de Paulo aos Colossenses porque ela tem um rico conteúdo eclesiológico. Que é isso? Um rico conteúdo que fala acerca da igreja e como ela deve funcionar. Isso eu acho muito importante, nós julgamos ser muito importante para uma igreja em formação, saber como uma igreja à luz das Escrituras funciona corretamente. Nós vemos aí igrejas nascendo aos montes, se mantendo, mas muitas igrejas são deficientes de uma ordem, são deficientes porque não seguem as instruções bíblicas de como a igreja deve funcionar. E hoje nós vamos entender um pouco como deve ser um ministro do Evangelho. Um pastor, um pregador, alguém que se encontra em posição de liderança, alguém que é responsável pela exposição da palavra e pela nutrição da igreja, sempre através da palavra. E como de costume, nós elaboramos aí uma mensagem central. Hoje a mensagem tende a ser bem breve. A nossa mensagem central para esse versículo específico, nós falamos semana passada sobre o sacrifício do ministério do Evangelho. Que o ministério do Evangelho envolve sacrifício. Então, esse trecho, Robson, nós devemos ficar bem atentos, porque primeiramente fala para nós que queremos ser ministros do Evangelho, primeiramente fala para nós e obviamente que fala para os irmãos no que tange a avaliação que os irmãos devem fazer acerca do ministro do Evangelho e no que os irmãos devem copiar o ministro. Nós vimos semana passada o sacrifício que o pastor, que a pessoa que está à frente faz e que os irmãos devem copiar. Então,
Robson, devemos prestar muita atenção nisso, porque isso fala acerca da nossa postura. E hoje, assim como semana passada, vai falar sobre o ministro do Evangelho. O ministério do Evangelho tem estrutura rigorosamente definida. Eu posso ser pastor, eu posso ser ministro do jeito que eu quiser? Não. Eu posso me investir no cargo de pastor? Não. Nós vamos caminhar sobre essas questões, vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso, como deve funcionar a igreja fundada no Novo Testamento, e todas essas questões serão esclarecidas. Muito bem, então essa é a nossa mensagem central. Essa mensagem central nós devemos ver e constatá-la facilmente no versículo 25, e eu separei aqui para os irmãos 3 adjetivos, ou 3 aspectos deste ministério. Primeiro adjetivo, o primeiro aspecto, é que o ministério do Evangelho é servil. A gente aprende essa palavra quando canta o hino nacional, não é verdade? Tem um trecho lá que fala temor servil. Não é o nacional, é o outro, né? Da bandeira? Algum hino da independência. Longe vá, temor servil. A gente aprende quando é criança e não entende nada. Não entende nada. Cantava essas coisas, era muito bonito, mas não entendia nada. E o que é, afinal, esse caráter, esse adjetivo do ministério do Evangelho, que ele é servil? Se vocês notarem aí na sua Bíblia, Paulo diz o seguinte: dela me tornei ministro, dela da igreja, terminando o raciocínio, está continuando o raciocínio, da igreja eu me tornei ministro. Alguém tem alguma outra palavra para ministro? Da qual eu fui constituído ministro. Ministro, tudo bem, o constituído vem depois, da nossa explicação, mas é tudo ministro, certo? Paulo aqui, ele escolheu uma outra palavra. A palavra comum no Novo Testamento para designar o ministro do Evangelho, para designar um pastor, é a palavra episcopos, que vem do episcopado. Então, quando você lê na sua Bíblia, às vezes, bispo, pastor, presbítero, geralmente é a tradução da palavra episcopos, que significa o supervisor, alguém que supervisiona, e foi imposto ali como líder, a fim de supervisionar um trabalho. Aqui não é essa palavra. Paulo não usa essa palavra. A palavra que ele usa aqui é a palavra diáconos. O diácono lá de Tito e de Timóteo é o diácono lá de Tito e Timóteo. Tito e Timóteo vão falar acerca de uma função da igreja. Os diáconos devem ser assim, assim, assim. Mas Paulo utiliza a palavra diáconos porque ela significa literalmente alguém que serve às mesas. É um garçom. Vou traduzir literalmente, o diácono é um garçom. Ela tem raiz numa pessoa que trabalha, que realiza um trabalho urgente, que serve com celeridade, mas sempre há essa ideia de servir. Por que ele não usou a palavra doulos? Doulos em grego significa escravo, servo. Porque mesmo a palavra doulos, ela traz consigo, em algumas ocasiões, a ideia de autoridade, como o servo do Senhor, se referindo a Jesus, por exemplo. A palavra diáconos não carrega esse sentido de autoridade. Diácono é alguém da mais baixa, é o estagiário. A gente brinca hoje em dia, é o estagiário, a pessoa que não tem autoridade alguma. Por isso que ele usa essa palavra aqui. Ele se tornou ministro, ele se tornou diáconos da igreja. Por que ele utilizou essa palavra? Porque ele escolheu essa palavra justamente para lembrar que o ministério do Evangelho é um ministério servil. Não há nenhuma glória em ser pastor, não há nenhuma glória em ser ministro do Evangelho, não há nenhuma pompa, não há nenhum reconhecimento, não existe isso. Paulo foi feito ministro, é o último cargo, é a coisa mais chão de fábrica que pode existir no meio eclesiástico. Ele foi constituído ministro para servir a igreja.
Essa é a ideia. De todas as pessoas, Paulo seria o mais baixo ali, posição mais inferior. É isso que ele quer transmitir aqui. Irmãos, isso não poderia estar mais longe da nossa realidade. As pessoas se declaram pastores, as pessoas são investidas na função pastoral, e nós, os evangélicos, têm exaltado essas pessoas, têm colocado elas em verdadeiros pedestais, são homens de Deus ungidos, e eles se gloriam nisso tudo. Robson, quando alguém é investido no ministério do Evangelho, é para ser a posição mais inferior à igreja, é para servir a igreja de Deus. Se isso um dia vier a acontecer conosco, nós devemos lembrar disso. Nós não devemos almejar glória nenhuma, reconhecimento nenhum. Nós já falamos do sacrifício que devemos fazer pela igreja, falamos semana passada. Meus irmãos, não há reconhecimento, não há glória nenhuma em ser pastor, em ser ministro do Evangelho. Pelo contrário, o que aguarda uma pessoa investida nesse cargo é sacrifício, sofrimento, dores. A glória está reservada, a glória será dada pelo Supremo Pastor. Mas aqui nós devemos saber que quem está investido nessa posição está para servir a igreja de Deus. Então, o primeiro adjetivo do ministério do Evangelho, o primeiro aspecto é que o ministério ele é servil. Veja aí o objetivo do ministro em 1 Coríntios 4. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4. E vejam aí como é a rotina, como é a dinâmica, como é a agenda de um ministro do Evangelho. Veja se ele está aí nos holofotes, ganhando as multidões. Veja aí se isso está previsto nas Escrituras. Vejam se ele recebe glórias, louvores, e se a sua função é de proeminência perante a sociedade. Veja, vamos ver se é isso mesmo que acontece com o ministro de Cristo, do Evangelho. 1 Coríntios 4, a partir do versículo 9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Notem aqui a servidão que o apóstolo, que o ministro do Evangelho está sujeito. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Robson, é isso que nos aguarda. Você quer mesmo ser pastor? É isso que aguarda um ministro do Evangelho. Não são os louvores, não é o reconhecimento, não é a glória perante os homens. Você nota, eu não sei como é hoje em dia, mas quando eu era criança, as pessoas perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Eu nunca vi uma criança respondendo: eu quero ser pastor. Nunca. Alguém já viu? Alguém já viu? Infelizmente, o meu sobrinho falava. Queria ser pastor? Infelizmente hoje, se Deus quiser, Deus pode transformar a vida dele, mas por quê? Porque ninguém quer isso, ninguém quer passar por isso, ninguém quer ser a escória da terra, o lixo do mundo, ninguém quer. Eu quero ser advogado, andar de terninho, de Mercedes, ter o meu escritório na Paulista, numa cobertura ali na Paulista. Eu quero ser engenheiro, fazer grandes obras, trabalhar na Odebrecht. Não, na Odebrecht não pode mais.
trabalhar em grandes construtoras, ter o meu escritório, ser reconhecido. Quero ser arquiteto, quero ser o próximo Oscar Niemeyer. Quero ser um empresário de sucesso. É isso que as pessoas desejam, naturalmente. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado. Mas a pessoa que almeja o episcopado, nos termos de 1 Timóteo 3, a pessoa deve saber. É uma excelente obra, como diz o texto. É uma obra nobre, mas isso que o aguarda. É uma obra, é um ministério servil. Serve para servir a igreja do Senhor. Somente isso. É importante lembrar, irmãos, isso é uma ressalva muito oportuna. Hoje nós vemos a multiplicação de igrejas, a multiplicação de pastores. As pessoas se investem, vamos falar isso no próximo ponto, mas as pessoas se investem no cargo de pastor justamente para evitar a autoridade da igreja sobre eles. O texto de Tiago 3:1, ele fala que não sejam muitos de vocês mestres, porque a responsabilidade que recai sobre essas pessoas é enorme. É enorme. Então nós devemos avaliar, nós devemos olhar para esse cenário e rejeitar essas pessoas que se intitulam pastores, exortá-las, obviamente, e saber que o ministério ele envolve sacrifícios, envolve dores, envolve ser chamado, ser humilhado, ser chamado de escória e lixo do mundo. Esse é o ministério cristão. A glória está reservada, a glória para o pastor está reservada nos céus. Muito bem, segundo adjetivo, se é que nós podemos dizer assim, mas segundo adjetivo do ministério do Evangelho, é que é um ministério, como eu coloquei, é um ministério imputado. Imputado às vezes em ideia de crime, né? Mas a ideia aqui é de que é um ministério em que alguém é investido. Não se pode, a igreja neotestamentária, que funciona nos moldes neotestamentários, ela tem toda a autoridade para investir pastores, e é a igreja que tem, a igreja e os seus líderes. Você não pode levantar aqui, eu tenho um desejo forte no meu coração de ser pastor. Amém, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. O desejo, o chamado interno que os teólogos chamam, é o primeiro passo. Mas a igreja precisa investir você no ministério. Se a igreja não concordar, se a igreja não decidir nesses termos, não dá para a pessoa seguir no ministério. Calma, fecha a porta para mim, por favor. Obrigado. Por quê? Porque o ministério ele é imputado. Vejam aí, seguindo o versículo 25. Deixa eu achar aqui. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Alguém tem alguma palavra diferente de responsabilidade? Dispensação. Nenhuma palavra, talvez dispensação seja um pouco melhor, porque a palavra aqui é oikonomia, que de onde vem a nossa palavra economia. Então, a pessoa que é incumbida da oikonomia é um oikonomos, é um mordomo da igreja de Deus. Então, o ministério aqui não é algo que alguém se apropria. Se a pessoa se investiu na função de pastor, essa pessoa foi investida de forma irregular, porque o ministério do Evangelho, o ministério pastoral, ele é imputado pela igreja a alguém. De acordo com a dispensação, ou seja, a pessoa ela é
entregue a ela, a igreja de Cristo, no caso aqui de Paulo, entregue a ela a responsabilidade de cuidar do que não é seu. Essa é a ideia do mordomo, do oikonomos, de administrar a casa que não é sua. Acho que ninguém aqui teve mordomo na vida, não sei se tem alguém aqui que... Então, o Robson ele já foi bastante rico já, né? Mas ele perdeu tudo. Mas tinha mordomo, era o Bruce Wayne de Guarulhos, né? Mas essa é a ideia, alguém que administra o bem dos outros. Deixa eu fazer, Cauã, liga esse microfone ali, que eu vou tirar esse microfone, que acho que está acabando a bateria. Tá ligado. Não, é para ligar. Eu vou tirar aqui porque tá esse chiado, tá ruim. Tá me distraindo. Beleza? Então essa é a ideia, que o ministro do Evangelho é um oikonomos, alguém que administra, alguém que faz a economia de algo que não é seu, daquilo que foi lhe entregue. E aí tem a continuação do versículo: por Deus a mim atribuída. Então, irmãos, não existe essa ideia de pastor, vou ser empresário, vou lá e abro uma firma. Vou ser pastor, vou lá e abro uma igreja. Não existe isso, não existe isso. Uma igreja sempre deve nascer é bom que uma igreja nasça, é sempre salutar que uma igreja nasça a partir de outra, sobre a autoridade de outra, como nós estamos fazendo aqui. Às vezes você pode se perguntar, mas em lugares remotos, em que não há necessidade do Evangelho. É claro, nós vemos no Novo Testamento Tito fazendo isso, escolhendo presbíteros, onde em Creta as pessoas ouviram o Evangelho, se reuniram, e Tito, como líder deixado ali pelo apóstolo Paulo, escolheu presbíteros, líderes, para que tivesse ali a mordomia daquela igreja, exercesse a mordomia, a administração daquela igreja, liderasse aqueles irmãos. É assim que a igreja deve nascer, é assim que o ministério, que o ministro do Evangelho deve ser investido. Veja aí Efésios 3:2. Efésios 3:2. Quem achou, pode ler. Um de cada vez. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. É a mesma palavra, a dispensação, a oikonomia imposta a mim. Veja a ênfase que eu quero dar. A dispensação imposta a mim. A responsabilidade de quem tem NVI imposta a mim. Não é algo voluntário. Não é algo nascido na própria pessoa. E 1 Coríntios 9:17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então, Robson e demais irmãos, se um pastor se sacrifica pela igreja, se um pastor, e eu estou dizendo isso totalmente baseado, não do meu coração, porque o meu coração é mau e não gostaria de dizer isso, mas é o que a palavra de Deus diz. Robson, se um pastor se sacrifica pela igreja, perde a sua saúde às vezes, perde noites sem claro, perde agenda, se o pastor sofre dores, se um pastor tem que servir ali até se esgotar a igreja, ele não está fazendo nada além da sua obrigação. Meu chefe fala isso muito para mim. Chego para ele com alguma boa notícia, ele... Tá bom, não fez mais que sua obrigação. Chefe, baita notícia. E não que ele seja mau, ele é um chefe muito bom, ele é crente. Nós oramos, já chegamos a orar por ele aqui.
Mas ele volta e meia me lembra disso, que as coisas que eu faço ali, não faço nada além da minha própria obrigação. E se um pastor, ele prega a palavra com fidelidade, a doutrina, a ortodoxia, se ele se sacrifica pela igreja, se ele serve a igreja do Senhor, ele não faz nada além da própria obrigação, de acordo com 1 Coríntios 9:17. E é uma obrigação que foi incumbida a ele, foi outorgada a ele, foi imputada a ele. De acordo com o rito de Atos 15, abra aí Atos 15. Só para os irmãos terem uma ideia. Atos 15, 22. Quem achou pode ler, Atos 15, 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dos líderes entre os irmãos. Aqui a nossa ênfase para a primeira parte do versículo: os apóstolos, os líderes, com toda a igreja. É esse o modelo que nós adotamos para investir alguém no ministério. Esse é o modelo. Nós não temos mais apóstolos hoje em dia. Então os pastores, juntamente com os líderes e a própria igreja, esse órgão investe pessoas no ministério. É assim que deve funcionar. Muito bem, terceiro adjetivo do ministério do Evangelho. O ministério ele é delimitado. Delimitado, eu coloquei delimitado. Eu troquei tantas vezes essa palavra, fazendo o sermão, mas o ministério ele é delimitado. Antes de entrar nesse ponto, eu queria contar uma história para vocês. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu morava na casa dos meus pais ainda e pegava ônibus sempre no mesmo ponto para ir para a igreja. Eu estava lá esperando o ônibus e eu vi dois homens conversando. Ô rapaz, como é que está a vida, né? Eu já contei essa história diversas vezes, mas ela reflete bem o cenário que nós temos hoje. Isso aconteceu há uns 15 anos pelo menos. Mas o rapaz chegou para outro: rapaz, como é que está a vida? Tô desempregado, rapaz, você acredita? Pô, também tá difícil a vida, né? Tá difícil, aí estamos correndo atrás, aí, mas não tá virando a linguagem deles. Aí um outro brincou: vamos abrir uma igreja. E aí os dois riram, porque até então era uma piada. Há 15, 20 anos atrás isso era piada, não se abre igreja assim. Eles mesmos sabiam que não se abre igreja assim. Falaram: vamos abrir uma igreja. O outro tá dando dinheiro, é verdade, tal. Meus irmãos, em frente a esse ponto, um ponto de ônibus aqui atrás, tinha um galpão, uma porta, aquelas portas basculantes que chama, né, que enrola. E tinha lá um galpão lá, sempre via fechado, nunca via aquilo funcionando. Depois de um mês e pouco, sempre pegando o ônibus ali, eu vi aquela porta aberta. Eu olhei o que estava acontecendo. Aí várias cadeiras expostas assim, e no final, lá no fundo desse galpãozinho, onde a minha surpresa qual foi? Ver aqueles dois homens lá, um empunhando um microfone, o outro do lado naquela postura básica, né? Não sei se é 44 graus aqui assim, uma cara de consagração. Estavam lá, aqueles dois homens abriram uma igreja. Estavam lá pregando, falando, som alto a beça, dava para entender, aquelas caixinhas falando, e algumas pessoas sentadas ali. Eles abriram uma igreja e se investiram no cargo de pastor. Isso não poderia estar tão longe, mais longe da realidade neotestamentária. Não é assim que se abre uma igreja, não é assim que se investe alguém no ministério do Evangelho.
Pela graça de Deus, como eu vi aquela igreja funcionando algumas vezes que eu peguei ônibus ali, e não era uma igreja verdadeira, graças a Deus aquela igreja fechou. E eu não sei qual foi o futuro desses dois pastores auto-investidos. Mas a igreja que segue a palavra de Deus, ela investe ministros no cargo de pastores, líderes, para servirem a igreja. É assim que funciona, é assim que a palavra de Deus diz. E o terceiro adjetivo é que o ministério é delimitado. A pessoa é investida no cargo, na função pastoral, não para dizer o que bem entende, não para assumir o púlpito e falar das suas ideias, e falar das suas experiências, contar seus testemunhos. Não é para fazer isso, em hipótese alguma. O ministério ele está delimitado. Qual é a função, qual é o objetivo de alguém ser instituído ministro do Evangelho? Segue a leitura do versículo 25 de Colossenses. Para apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O escopo do ministério é delimitado pela apresentação da palavra de Deus. A ideia aqui de apresentar plenamente, eu não sei se vocês lembram do versículo 24, em que ele diz acerca de preencher as aflições de Cristo. Lembram disso? Lembram que eu falei semana passada o que significa isso? Preencher as aflições de Cristo, é como se algo estivesse faltando. A ideia aqui é praticamente a mesma. Apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. A ideia aqui é de lhe carregar, de apresentar, de cumprir, de preencher conhecimento na igreja, conhecimento esse que está faltando. Mas é sempre carregando a palavra deixada pelo Senhor Jesus, que ele menciona no versículo 24. Então a ideia aqui é agir de tal modo, pregar de tal modo que o conhecimento seja construído, seja preenchido no coração dos irmãos da igreja de Deus. Esse é o objetivo, essa é a função. A função do ministério do Evangelho, do ministro do Evangelho, está limitado a esta ação, a esta tarefa, a apresentar à igreja plenamente a palavra de Deus. Veja aí, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esta é a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, que é um pastor, na época um recente pastor. O que ele deve fazer? Pregar a palavra. Esse é o escopo do ministério do Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Robson, fica aqui a advertência do próprio apóstolo Paulo. Se um dia nós subirmos nesse púlpito, ou qualquer outro púlpito, ai de nós, se não pregarmos o Evangelho do nosso Senhor. Ai de qualquer pregador que assuma o púlpito e não apresentar para os irmãos a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Rejeite isso. Levante e vá embora. Se alguém assumir o púlpito e começar a falar de experiências pessoais, querer ditar a vida do cristão com impressões, esqueça. Levante e vá embora. Essa pessoa não está pregando a palavra de Deus, não está cumprindo a sua tarefa. Porque o ministério do Evangelho ele é delimitado por essa tarefa. Abra aí em Gálatas 1, nós vamos ler um trecho grande agora.
Gálatas 1. O escopo da pregação do ministro é o Evangelho. Desviar-se desse propósito é tornar-se maldito perante o Senhor, como diz o texto de Gálatas 1, a partir do versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, ou anátema. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Esse é o escopo da mensagem, da tarefa do ministério do evangelho. Pregar a palavra, o evangelho do nosso Senhor. Aquilo que nós recebemos por meio da sua palavra. Se você encontrar alguém se desviando desse propósito, dessa tarefa, rejeite tal mensagem, exorte tal pessoa. Se não tiver oportunidade, levante-se e vá embora. Muito bem, nossa mensagem central: o ministério do evangelho tem estrutura rigorosamente definida e ela deve ser seguida. Não pode ter não pode ter visões diferentes, interpretações diferentes, não. O ministério do evangelho, ele foi rigorosamente definido pelo nosso Senhor. 3 adjetivos desse ministério, 3 aspectos. O ministério, ele é servil. Ele é chão de fábrica. Ele foi instituído para servir a igreja de Deus. O ministro de Cristo foi instituído para ser escória da terra, lixo do mundo. O ministério, ele é imputado, é sempre sob a autoridade da igreja que alguém é investido no cargo de ministro do evangelho. E por fim, o ministério, ele é delimitado, alguém é investido nessa função para pregar a palavra de Cristo, para pregar o evangelho de nosso Senhor. Essa é a tarefa que ele deve cumprir com fidelidade, com esmero, com sacrifício. Muito bem, eu elaborei algumas aplicações. O ministério do evangelho não é algo naturalmente desejado pelas multidões, e nem deve ser. O crescimento no número de pastores deve ser visto com cautela. Sobre o ministro de Cristo pesa imensa responsabilidade, e não é uma função de proeminência perante a sociedade. Então a igreja, nós como igreja, também devemos olhar, avaliar com muita sabedoria quando uma pessoa quer ser pastor, porque nós devemos avaliar a vida dessa pessoa, a sua consagração ao serviço na igreja, porque investir alguém nessa função não é algo banal, não é algo simples. Deve ser avaliado pelos irmãos. Os irmãos têm essa autoridade para fazer isso, e não é algo facilmente desejado, não é algo que a gente ouve da boca de uma criança. Eu quero ser pastor porque o pastor ele está na frente, porque o pastor recebe presente de aniversário, porque o pastor recebe elogios e glórias. Não é por isso. A pessoa deve saber que o ministério do evangelho, o ministro do evangelho, ele está ali para servir e se sacrificar pela igreja. Próxima. Deus, por meio da igreja, é quem detém autoridade para designar ministros do evangelho. Rejeite e exorte pessoas que se auto-intitulam pastores e líderes, para se esquivarem da autoridade eclesiástica. Isso acontece muito. Esse é o objetivo dessas pessoas. Quando você ouve para eu sou ungido do Senhor, não toque em mim. Não ouse levantar o seu dedo ou a sua palavra contra o ungido do Senhor. Isso é muito comum hoje em dia. Porque essas pessoas, elas querem tão somente se esquivar
não querem ver os seus pecados apontados, porque elas querem se esquivar da autoridade eclesiástica. A igreja tem autoridade para instituir e inclusive destituir pastores. Não é porque alguém é investido no pastorado que ganhou vitaliciedade. O juiz é assim, né? A punição para o juiz é a aposentadoria compulsória. É coisa ridícula. E com um salário integral, não é uma coisa de doido. O pastor não. O pastor, ele é investido, ele pode ser destituído da sua função se ele nutrir pecados, se ele não estiver cumprindo o seu propósito de pregar a palavra. Ele deve ser exortado, permanecendo no erro, deve ser destituído. A igreja deve derrubar esse pastor. Sempre com muito amor, sempre seguindo um processo. Mas ele deve acontecer assim. Não existe essa ideia, não levante acusação contra o ungido do Senhor. Não existe isso. O pastor é o primeiro que deve ser colocado sobre o crivo da palavra de Deus. Ele deve ser exemplo para a igreja. Ele deve permanecer fiel às Escrituras, tanto na sua palavra, na sua pregação, como em seu procedimento. Então ele é o primeiro a ser passado pelo crivo da palavra de Deus. E a igreja tem autoridade sobre ele, sobre o seu ministério. Por fim, o ministro tem que pregar a palavra e ela somente. Fuja e refute púlpitos onde a Escritura não é exposta com fidelidade. Exorte as pessoas que estão seguindo, que estão se alimentando, entre aspas, de mensagens assim. Mensagens de autoajuda, mensagens que não falam da justiça de Deus, mensagens que não são fiéis à palavra de Deus, aquela coisa água com açúcar. Certa vez nesses debates aí de internet, uma pessoa veio lá querendo apaziguar os ânimos e colocou lá, gente, o que importa é o amor de Deus. Eu entendi o que essa pessoa quis dizer, mas o que estava sendo discutido ali tinha reflexos na vida das pessoas, tinha reflexos reais. Gente, não vamos brigar, o que importa é o amor de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Isso é só uma parte da palavra, só uma parte da mensagem do Evangelho. O Evangelho tem partes feias, escuras, que devem ser pregadas, devem ser faladas no púlpito. Então, procure um púlpito assim, exorte os seus conhecidos que seguem, que infelizmente seguem pessoas que estão em igrejas que não pregam o Evangelho em sua totalidade, com fidelidade à ortodoxia, à doutrina cristã. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque com relação à tua igreja o Senhor nos deu instruções claras de como ela deve funcionar. E acerca do ministro do Evangelho, nós aprendemos aqui como ele deve ser investido, qual é a sua tarefa e qual é a natureza do seu cargo. Ó Deus, ajuda a mim e o Robson a cumprir, mesmo que ainda não investidos pela tua igreja, mas já assumir essa postura, essa função servil, que estejamos aqui tão somente para servir os irmãos, pregando com fidelidade a palavra do Senhor. Ó Deus, abençoe essa igreja, dando a ela sabedoria para tomar decisões. Ó Deus, guia a tua igreja. Nós te suplicamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Vamos nos colocar em pé.